rádio que toca Palhoça. Agora na PH, Impasse de Bola. Tudo sobre o futebol de Palhoça. Impasse de Bola. E tá começando, tá em campo já o Impasse de Bola, o seu programa de toda terça-feira do futebol palhocense. O programa que estreou na semana passada aqui na Rádio PH, pelo aplicativo, pelo site, pelos indexadores, pelos agregadores de podcast também com grande sucesso aqui em Palhoça. A novidade do futebol palhocense, que é esse espaço que a gente tem toda semana às 19 horas para falar um pouquinho sobre os resultados do futebol, mas também ir um pouco além. A gente quer sempre valorizar os atletas, as equipes também, e sempre relembrar um pouquinho das histórias da bola, porque são muitas. E aqui com a gente, direto do estúdio multimídia da Rádio PH, os nossos apresentadores do Impasse de Bola. Boa noite, Amaro Júnior, que bom te ter mais uma vez aqui do lado esquerdo do peito, cara. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Najib, aos nossos convidados, o Valdir e o Cleiton, e a todos os nossos ouvintes, uma boa noite. Najib, que bom te ter aqui. Boa noite, como é que tu tá, cara? Boa noite, Alexandre. Boa noite, Amaro. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Valdir Ramos. Legal, show de bola. Legal, histórico pra gente, porque é a primeira Impasse de Bola que a gente abre espaço, abre campo para convidados, para fazer aquela resenha, para conversar, para contar um pouquinho de história. E eu apresento para vocês, está aqui conosco o Valdir Ramos, que é coordenador da Escolinha do Guarani, integrante da Liga Palhocense de Futebol, organizador de eventos de futebol. Valdir, bem-vindo, que bom te ter aqui. Boa noite, Alexandre, boa noite, Amaro, boa noite, Najib, Cleiton, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês na mesa aqui conversando sobre o futebol de Palhoça. Bora lá. Com a gente também o Cleiton Rafael Abreu, ele que é diretor técnico da Liga Palhocense de Futebol. Cleiton, bem-vindo ao Impasse de Bola. Boa noite, cara. Boa noite à mesa, boa noite a todos. E como já é de praxe, pra gente começar o nosso papo, a gente vai dar um giro com o Najib nos últimos resultados aí do final de semana, um final de semana bem molhado, mas que teve bola rolando sim, embora o gramado molhado aí por Palhoça, a gente teve os campeonatos rolando e a gente vai aos resultados com ele. Najib, como foram os resultados da bola aí em Palhoça nesse último final de semana, cara? Então tá, vamos lá, Alexandre. Campeonato palhocense, né? O Campeonato palhocense teve o quarentão, né? Apenas um jogo, né? Unisó e Rio Grande. 4-1 pro Rio Grande. 4-1 Rio Grande? 4-1, Amaro. Mas é interessante isso, porque o Unisó agora está voltando às atividades, voltando a participar dos campeonatos da Liga, né, Cleiton? Ano passado já participaram. Né? Mas eles mantêm, a praça deles está bem bonitinha, está bem cuidada, né? Mas o Rio Grande fez um investimento aí, né? Montou um timão o Rio Grande esse ano, né? Rio Grande tem uma equipe muito competitiva. E daí os próximos jogos, na primeira rodada, o SC Independente joga com o Atlântico, Paysandu e o Paraíso, e o Cerâmica Silveira e o Liverpool, né? Essas são as equipes do Quarentão. Isso. Na verdade, esse jogo Cerâmica e Liverpool era para ter sido na semana passada, né? Então, devido às condições do gramado, ficou para essa semana, né? Esse mau tempo aí, mas a gente agora, aqui em Palhoça, nós temos essa situação boa de se resolver as coisas, porque nós conseguimos fazer os jogos no período noturno, né? E o Quarentão também tem essa solicitação também, né? Na verdade, tem essa demanda. Na verdade, o Quarentão todo ele é à noite. É à noite, né? Os jogos à noite e o cinquentão no domingo pela manhã. Só o Unisol que não tem a praça iluminada ainda, né? E a gente vai ter algum jogo durante, então, a semana, não só nos finais de semana. No decorrer do dia de semana, a gente vai ter algum jogo? À noite, sim. O Quarentão, na verdade, né, Cleiton? Quarentão ele rola à noite. E a segunda divisão também é durante a semana. E não tem um dia específico, né, Cleiton? Não, né? Só não tem rodada na segunda e no sábado. No sábado. Nos outros dias da semana tem todos eles. E aí o mandante faz a solicitação? Isso, o mandante no conselho técnico conforme sai o já indica o dia da semana. Isso. Ele que indica o dia da semana que vai jogar. Deu para entender, né, cara ouvinte? O Quarentão rola à noite, jogos de terça a quinta-feira, e no conselho técnico já foi definido o dia da semana que cada um manda seus jogos. Então o Paysandu, quando joga em casa, já tem o dia pré-definido. E assim os demais, né? Usei o Paysandu como exemplo, mas assim são os demais. E domingo pela manhã o cinquentão. O tradicional cinquentão domingo de manhã, né? Domingo de manhã. Amaro, segura agora. Avante, 1-0 em cima do Catarinense. Cruzeiro da Guarda do Cubatão, 1-1, empatou com o Atlântico. Palhoça
perdeu pro Eldorado 1-2. João Paulo 2, Cerâmica Silveira 8. Paysandu 6, Mondeo 0. Olha, rodada de... Rapaz, Na verdade, aí o destaque matemático. é de quem tá na ponta, né? Hoje, Cerâmica e o Paysandu, 100% de aproveitamento. Rapaz do No último céu. programa eu comentei aqui, inclusive, Cerâmica que Silveira. rola aí na bolsa de aposta para não dizer que quem vai vencer o jogo do Cerâmica, mas de quanto que vai ser a vitória, né? Nossa. Então, pô, tá de 8, tá de 5, tá de 4, tá com um ataque assim bem positivo. E o João Paulo tinha vencido Na rodada passada, Na na rodada rodada anterior. passada, de goleada Na rodada- também, né? E o Paysandu também com 100% de A aproveitamento, diferença né? hoje é o saldo de gols, né? É o saldo de gols. O saldo de gols. O saldo de gols. Mas a disputa tava. 2 tava gols. muito acirrada. 2 gols de diferença. 2 gols de diferença. Tá, agora vamos pra Copa Interligas. Só um pouquinho, deixa Opa. eu só relembrar aqui o cinquentão. Ô, Cleito, o cinquentão são quantas equipes? São 11. São 11 equipes. E classificam equipes. quantas? 8. 8 equipes. Então tá todo mundo na briga até o final, sabe, Alexandre? Tropeçou agora, perdeu, mas dá pra buscar classificação. Não Que de 11 desanimar. classifica Até 8. na última E rodada depois cruza o pode primeiro ter- com o oitavo, enfim. Isso. Então dá para buscar isso Essa ainda. foi qual rodada? Essa Terceira. foi a quarta. Quarta rodada? rodada. Quarta rodada. Quarta rodada. Copa Interligas. A Copa Interligas, que na semana passada foi o nosso impasse de bola. No segundo bloco a gente vai ter o impasse da semana, mas é a Interligas que foi onde saiu aí o impasse a respeito aí da não participação de algumas equipes aqui de Palhoça e Santo Amaro, né? E o impasse não foi resolvido ainda. Não, Depois parece vamos que tá, eu vou querer vamos saber. comentar. Mas vamos primeiro para os resultados. Então tá, segunda rodada do Grupo A. O Vila Nova venceu o Marihuana por 5-0 na Costeira, né? Então só um pouquinho, só pra gente situar o nosso ouvinte aqui. O time de Florianópolis, que é o Vila Nova, Vila Nova. que é o vice-campeão de Floripa, ganhou o representante de Santo Amaro da Imperatriz. Isso. É isso? Isso. Qual foi o placar? 5-0. 5-0? 5-0. O Náutico Que é o campeão de Floripa. Que eu fiquei sabendo que estava 2 anos sem perder em casa. Invicto 2 anos. perdeu né? pro Avante do Pacheco por 2-1, né? O Avante do Pacheco em foi lá casa, em Florianópolis, lá no Santinho. Tava 2-1. ganhando, tava ganhando. 2 gols do Gustavo. Tava ganhando 2-0. 2-0 e aí descontaram, né? Um golaço de falta. Eu tive opção. Mas também eu vou te contar uma coisa, né, Tipo, tu chegou a ver a escalação, né? Mas conta pra nós aí o time do... Só 3 destaques do ano passado pra cá, do time do Avante. O time do Avante tava com o meio campo o Schmoller, Schmoller, o Elton Serrano e Elton o Serrano. Wesley. o Wesley. O Egon não jogou ontem? Não, o Egon não, ontem não podia não, jogar. isso, O tava- Egon ficou ausente ontem, que ele tinha um outro compromisso. Isso. E já tinha firmado compromisso com a diretoria que não podia jogar. Mas é um time aí, que estamos estrelas. falando aí, Tem mais o Neném ainda, né? Tem mais o Neném que O tá Neném, escrito. né? O Neném da Chapecoense também tá O escrito Neném, nesse né? time. Que o Olha que Neném, legal. o Neném foi morador do bairro Pacheco, né? Morava atrás do gol, da trave do sul ali do antigo campo. E vai também juntar forças ali. Por isso que eu falei no programa anterior também, que as nossas duas equipes, se não tivermos problemas com a situação do impasse de bola lá das inscrições, são duas sérias candidatas a serem campeãs estaduais. As 3 equipes da Palhoça estão bem representadas. Estão bem representadas. O Liverpool também tem que ser. Isso. Inclusive vem agora o resultado do Liverpool, né, Nadir? Isso. O Liverpool agora, no grupo B, o Liverpool venceu o Barrense Jogando em casa. por 5-1. E o Barrense é da onde? O Da Barrense, Barra da Lagoa. Da Barra da Lagoa. Mais um representante de Floripa, Palhoça, Palhoça atropelando 2, no Amador, hein? E eu falei, né? Eu Bonito, falei hein? aqui, né? E Palhoça. interessante que me parece que essa não participação na primeira rodada também não afetou psicologicamente, eu acho que os jogadores que estão muito... Tô focado. Não, inclusive, né, Cleiton, essa volta da nossa liga, a Federação Catarinense de Futebol, foi uma motivação a mais, né? Isso deu um gásinho a mais, né? Deu um gás e as equipes estão de parabéns, porque abraçaram junto essa volta da liga, então parabéns mesmo. Até quero deixar um abraço aí, que nos acompanha e está nos ouvindo com certeza, o Gilberto, o Giba, que é conselheiro do Guarani, e hoje faz parte da comissão técnica lá do Liverpool. E ele já falou, semana passada tu só falasse de Paysandu e de Avante. Não esquece que nós vamos incomodar nessa parada. Vai ser Gilberto, cobrado, Tá vocês aí, vocês vão ser representante cobrados. da Formiga aqui, grande E estreia. o Paysandu grande folgou, jogo. Amaro. O Paysandu folgou essa rodada. Joga domingo contra o Vila, né? Vila. E Contra o Barrense. Contra o Barrense, Contra o Barrense, a chave do Barrense. Contra o Barrense. É a porque Vila da outra chave. o Paysandu tá na chave de 3, que é o Isso, Liverpool e o isso, Barrense, né? isso, E dessa chave que eles classificam 2. Se classificam 2. Então, Isso vai. Agora tem que ver esse julgamento, como é que vai ficar, né? Então, voltando ao impasse de semana passada, Alexandre, caros ouvintes, eu liguei momentos antes do programa pro Juninho lá da federação. Juninho, e aí?
eu preciso esclarecer a respeito do impasse das inscrições e do jogo que não aconteceu na estreia. Samaro, quarta-feira entra na pauta e o julgamento vai acontecer na próxima terça-feira. Então, no próximo programa, durante o nosso próximo programa, está se resolvendo aí a situação do julgamento da primeira rodada, mas vou relembrando, a jurisprudência, já aconteceu isso em campeonatos das ligas passadas, então há possibilidade da gente reverter essa situação no tribunal, plenas possibilidades de reverter isso. E se não reverter dentro de campo, nós vamos ter que continuar com esse rendimento aí para buscar as classificações. E já foi feita, então, a defesa? Foi. Não. Como funciona esse trâmite? Aí se convoca, né? Se convoca, o relator vem, e aí tem. É como um julgamento normal, né? Como se tivesse uma promotoria e uma defesa. Vai lá fazer a defesa oral. Na maioria das vezes. Alguns clubes preferem fazer ela à distância, pode fazer online também, mas tu tens o prejuízo quando não tens o poder da argumentação, né, Alexandre? Sim. Quando você argumenta. Já aconteceu isso com o Guarani no ano passado, a gente fez a distância e não tivemos sucesso. Quando vamos pessoalmente, a chance é bem maior. Mário, o Guarani de Palhoça não foi infeliz, né? Aí nós vamos dar o resultado da Série B, né, nego? A Série B, a Série B foi sofrida. Eu fui no campo, sofri com o Guarani. O Guarani perdeu em casa por 2-1, saiu perdendo, né? Tomou 2-0 logo no início. Eu acho que a equipe de Blumenau chegou bem mais focada. Eu esperava menos da equipe de Blumenau. A nossa equipe depois acordou, depois de tomar o segundo gol. Criamos algumas situações, o Brian teve na cara do gol, não fez. O zagueiro Pavani também teve uma oportunidade muito clara, só ele, o goleiro, finalizou para fora. Segundo tempo foi só pressão do Guarani, o Guarani descontou. Numa cobrança de falta do Juninho, desviou no defensor e a bola entrou. E nós fomos martelando, e o último lance do jogo, rapaz. Ainda foi no pé da trave e o goleiro ainda fez um milagre, a nega não entrou. Como dizia o Badu, meu primeiro treinador no profissional, tem dia que parece noite, cara. A nega não queria entrar. Rapaz. Foi sofrido aquela tarde de sábado ali pro Bugre, né? E poderia ter despontado e estar na liderança da competição, inclusive isolado pelos resultados que aconteceram. Como é que tu avalia, Valdir, esse jogo? Tu que acompanha ali com a base também? Eu estava lá presente lá, né? Sofreu juntos também? Sofri junto, né? Mas o goleiro do Blumenau foi muito bem, né? Pô, o cara fez mais defesa ali. E o Guarani não merecia sair com o resultado negativo. Porque no final mesmo do jogo foi um sufoco, né? Bem... O melhor jogador em campo foi o lateral esquerdo do Guarani. O jovem criado na base ali, o André, foi acima da média de todos que participaram E o goleiro do time adversário também tem que ser destaque. O nosso também foi bem, sabe? Demonstrou segurança, não teve culpa nos gols, mas o goleiro adversário garantiu o resultado. Valdir, e os outros resultados, né, Gibe? E a Copa Guarani? Não, mas nós temos os outros resultados da segundinha e da Série B. Da segundinha da Série B. O Renault ganhou o Caravaggio de 1-0 em casa. O Renault ganhou do Caravaggio de 1-0. Criciúma e Atlético Catarinense ficou para a próxima semana pro dia 13. O Tubarão perdeu em casa pro Inter de Lages, 2-1. O Amaro sem cola, hein? Tudo de cabeça. O adversário do Guarani. Sem cola, Alexandre. O Inter de Lages é o próximo adversário do Guarani. Lá em Lages. Lá em Lages. Isso foi. E o Metropolitano empatou em 0-0 com o Nação. O Criciúma jogou contra o Bahia, né, na Série B. O Criciúma jogou com o Bahia na Série B. Por isso que jogou o jogo dele lá pra frente, né? Aí o Metrô, que ganhou fora do Caravaggio, era franco favorito contra o Nação, que perdeu pro Guarani em casa, acabou empatando o jogo. O Tubarão, que empatou fora, perdeu em casa pro Inter, que havia perdido em casa pro Criciúma. Perdeu por 2-1. Então, e agora tudo ali pertinho, então. E agora ali. Dá uma embolada. Deu uma embolada. E o Guarani já estuda agora o próximo adversário, como funciona esse início de semana assim, para os jogadores e para a comissão técnica? Tem uma semana cheia, né? Tem uma semana cheia de trabalho. Estava falando com o Rafael ainda ontem à noite, o treinador. E agora é o Inter, né? O Inter fora de casa. O Inter sempre vem com a equipe diferente, eles mudam muito de um ano para o outro, né? Ele não mantém uma base. O Guarani tem 5, 6 jogadores do ano anterior, algumas equipes fazem isso. O próprio Atlético Catarinense de São José. Mas eles usam a base deles é muito montada em São Paulo, principalmente no interior de São Paulo. Então é difícil até identificar o perfil de cada jogador? É mais difícil. Mas é uma equipe competitiva, tá? Para ganhar o Tubarão ontem fora de casa, é uma equipe competitiva. Até pela história dos clubes, acontece isso, sabe? As equipes do Oeste Catarinense ali, Concórdia e tal, vão buscar muito recurso no Rio Grande do Sul, até o Juventus de Jaraguá. Ali na região de Joinville, ali, o Nação, até Itajaí,
procuram jogadores de Curitiba, ali do Paraná, né? E o Inter de Lages vai buscar, pelo presidente, né? Ele é um empresário de jogadores, ele também atua lá em São Paulo, e aí ele pega sempre, traz reforços ali daquela região. Sempre equipe muito competitiva. O Najib comentou aí da Copa Guarani, Copa né? Guarani, Najib? sub-13 e 11, né, Valdir? Sub-11 e sub-13, nós realizamos esse ano, né, Amaro? Com bastante sucesso, porque a gente mal lançou a Copa, já tinha 20 clubes já inscritos. Que legal, hein? 10 clubes sub-11, 10 clubes sub-13, inclusive clubes de São José. Tem 3 clubes de São José, mais um de Águas Mornas e de Palhoça. Então está sendo bem aceito, né, pelas escolinhas, né, porque é uma competição de escolinha, né? A gente fez para dar oportunidade para as crianças participarem de competição. Sinal de que o nosso Guarani de Palhoça também é querido aí entre a base, né? E o pessoal quer vir aqui jogar e participar. Cleiton, como é que tu vê a importância desses campeonatos de base para dar essa cancha pra gurizada? Como é que tu faz essa leitura, cara? Campeonato de base é o futuro, né? Se nós não tiver uma base aí que vem estruturada pro futuro, a gente vai ficar sempre... o pessoal já vai jogando 40, 50, então o pessoal tem que vir de baixo, né? Sim. Então a base sim é o futuro, né? Vai inspirando, né? Cleiton, eu costumo dizer aqui no programa que o 40 e 50 é medicina preventiva, né? Isso, porque todo ano a gente vê os atletas, né, Valdir? O Valdir faz muita competição a nível sênior também, e a gente vê eles se cuidando para sempre estarem competitivos. Mas a Liga tem projeto da Liga para esse ano, é fazer a base também? Sim, a base sim. Pra depois de setembro a gente vai fazer a base. O 11, o 13, o 15 e o 17. O 11, o 13, o 15 e o 17. Isso. Muito Campeonato bom. Palhocense, o 11, 13, 15 e 17. E além do 11, 13, o 15 e 17, nós temos o Sub-20. O Sub-20 juniores, né? Que a gente chama, o 40, o 50, a primeira e a segunda, né? Acima de 40, acima de 50, a primeira e a segunda divisão. Isso. É bastante competição, né? Bastante competição. E tem também aí, né, surgindo, né, o Sênior 35, né? O 35. Que era a Copa Integração, né? Já estamos uns 8 anos fazendo isso, mais de 8 anos. O pessoal está pedindo, vamos ver como é que vai o pessoal fazer. Está cobrando para fazer o 35, né? Então, nós não vamos entrar aqui nos causos, né? Nós não vamos entrar nos causos. Mas assim, terceiro bloco, mas podemos dar uma adiantada. Essa Copa Integração, e acima de 35, acima de 40 e acima de 50 anos, isso tudo começou, e nós temos a Copa Formiga, né? Que aí o catarinense fazia lá, lembra? A Copa Barra, depois nós tivemos Copa Amizade, tivemos Copa Noroeste, Copa Aliança. Copa Aliança, que ainda acontece. Os bairros começaram a promover esse tipo de competição e agora a gente agregou valor e acabar no final juntando. Alguns sobreviveram ainda, né? Eu não sei se esse ano rolou a Copa Amizade. Não. Esse ano não teve a Copa Amizade. Foi o primeiro ano que não teve, né? Desde 2019. 19 foi a última? Foi. Pô, mas eu 20 não foi tô a atualizado pandemia. nessa história, hein? Foi. Aí 20 A foi Aliança tá pandemia. rolando ainda, né? Não. Não, lá do Campo do Tomé, não? Também parou. Copa Pacheco, Também foi em Copa 2019. Para. Também 2019, teve, antes da pandemia. porque aí 20 foi a pandemia, 20, 21, né? Aí não teve. Mas não teve mais nada. Mas será que os organizadores não estão se inspirando aí para poder voltar com força total? É que essas Copas sempre são no início do ano, né? Já é a marca delas sendo na arrancada. Então, Até para levantar uma graninha, né? março, abril e maio essas competições, né? Sim. Isso aí depois começam os campeonatos da... Não, legal, Liga, né? muito legal. Não, e essa competição de bairro Esse ano, na verdade, foi o retorno, retomada, né? né? A volta, né? Sim. E aí a gente começou, né, Cleiton, mais tarde. Começamos agora em março, abril, né? Então, geralmente, essas competições de bairro começam no início já do ano, né? Para poder depois se preparar para frente. Que tá ali na Copa Amizade, né? 2019. Desde 2009. Isso, Desde 2009. Legal, você está ouvindo o Impasse de Bola, o seu programa do futebol palhocense, direto aqui pela Rádio PH. Você nos acompanha pelo aplicativo para iOS ou para Android, também pelo Spotify, pelo Deezer, pelo YouTube, pelo Facebook do Jornal Palhocense, pelo Facebook também da Rádio PH, ou pelo site da CDL do Jornal Palhocense, ou phradio.com.br. Tá gostando do Impasse? Quer mandar uma sugestão? Manda um WhatsApp pra gente, 2012-8336. O Impasse de Bola vai sempre ao ar às terças-feiras, às 19 horas, e durante a programação a gente também libera aí alguns reprises para você ficar ligadinho e saber tudo sobre o futebol palhocense. A gente vai pro intervalo rápido e já a gente volta, porque a gente quer saber dessa semana qual é o impasse, qual é a polêmica. Será que tá mais quente, mais morno? Semana passada deu bastante polêmica, o pessoal comentando bastante sobre, e essa semana a gente quer saber o que aconteceu aí pelos gramados de Palhoça e da região. Rapidinho a gente volta, até já.
Nossa, o que foi que aconteceu? Nem te conto, tive uma noite péssima. Tá doente? Nada, é o meu colchão. Acho que tá na hora de trocar. Então eu tenho uma dica boa pra te dar. RR Colchões, você já ouviu falar? Lá você encontra todos os tipos de colchões, de mola, de espuma, tem pra cama de solteiro, pra cama de casal e com a garantia e credibilidade que só o pessoal da RR Colchões tem. Mas onde fica? Fica ali no centro de Palhoça, na José Maria da Luz, número 2839. Dá uma passadinha lá. RR Colchões está presente nos nossos sonhos há mais de 20 anos. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 32867574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. E eu sei que deve estar com ele agora. Domingo, 12 de junho, Dia dos Namorados. Tô bebendo demais. Dia da maior feijoada do inverno. Vai ficar legal. Pagode na Coab no maior astral. Feijoada do Jean Negão, 20 anos. Com De Propósito, Netinho de Paula, Tchê Chaleira e Lauana Prado. Quero ouvir! Quando for beijar alguém, você... Uma multidão de gente feliz esperando por você. Domingo, 12 de junho, meio-dia, na Celebrate Park. Abadás antecipados no site pensanoevento.com.br e Óticas Diniz. Realização Jean Negão e New Concept Eventos. Feijoada do Jean Negão, 20 anos. Promoção. Rádio PH. Agora na PH, Minuto CDL. Unimed. Há mais de 10 anos, a CDL de Palhoça firmou uma parceria com a Unimed Grande Florianópolis. O objetivo da parceria era ofertar às empresas associadas um plano de saúde empresarial, com facilidade na contratação e na resolução das demandas, com todo o suporte sendo realizado dentro da CDL de Palhoça. Os anos se passaram e a parceria deu tão certo que atualmente a CDL de Palhoça é a única parceira direta da Unimed Florianópolis no continente. Algumas mudanças ocorreram nesses anos de parceria, mas uma coisa é certa: a qualidade no atendimento é marca registrada dessa parceria. São mais de 10 tipos de planos para empresas não individuais. Com certeza, a melhor opção e, claro, o melhor atendimento. Quer saber mais? Confira o site cdlpalhoça.org.br na aba de Serviços, Plano de Saúde ou ligue para 3242-1900. Você ouviu Minuto CDL. A rádio que toca Palhoça. Você está ouvindo Impasse de Bola. Tudo sobre o futebol de Palhoça. E voltamos a campo com o Impasse de Bola, o seu programa do futebol palhocense. Hoje recebendo dois convidados especiais aqui na nossa bancada. Com a gente o Valdir Ramos e também o Cleiton Rafael Abreu. Falando um pouquinho no primeiro bloco, a gente falou sobre os resultados, fizemos algumas análises aí dos campeonatos que estão rolando na região. Mas o nome desse programa é Impasse de Bola. E a galera que tá com a gente quer saber dessa semana o que vocês destacam aí do impasse, momento polêmica do nosso futebol. E eu vou com ele, Amaro Júnior. Conta pra gente. O impasse do final de semana, os senhores vão ter que concordar comigo, que é o Daronco, né? No jogo de Avaí São Paulo, no sábado, no empate de 1-1 do time catarinense contra o time paulista, o Daronco, na verdade, teve uma indisposição com o torcedor. Ele deu um pisão, inclusive, no jogador do Avaí, né? Deu um pisão no jogador do Avaí. E depois a torcida começou a cantar. Começou a cantar gaúcho maravilhoso. Mas eu acho que acho que a torcida chamou o gaúcho fiado. Fiado, acho que ele chamou fiado, não chamou? Mas na verdade, Alexandre, esse impasse é o seguinte: quando eu me refiro ao profissional,
Na verdade, eu não estou chamando a atenção do profissional, não. Eu estou chamando a atenção do torcedor. A gente vive um novo momento, né? É um outro momento. O respeito acima de tudo. Porque na bola é assim, Alexandre. No futebol eu vivenciei isso. O cara se acha no direito de ir na beira do campo e te chamar, seu filho é disso, seu filho é daquilo, Sim. que tu és um burro, que tu é isso. Peraí, em local nenhum de trabalho tu sofre isso, pô. Sim. Local nenhum. Então, assim, o cara vai lá para desestressar, vai lá, tem um xingamento, tudo na sua medida, né? Não dá para fazer coro, Foi feito coro, ele chamou a atenção, vai dar repercussão. Foi pra súmula. Vai dar repercussão a nível nacional, o Avaí vai tomar seu puxão de orelha, vai fazer repreensão ao seu torcedor também. Nós temos que educar através do esporte, através do futebol. E eu acho que esse é o momento que é para se refletir e jogar para frente. E é um mês de homofobia, né? Então, é um mês de homofobia. eu acho que a gente tem que superar esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que foi uma boa lição que a gente teve nesse jogo. O Daronco só se perdeu foi na pisada que ele deu no jogador, mas enfim. Mas ele relatou na súmula que jogou um copo, né? Copo d'água, né? Ele relatou na súmula. Esse é um outro impasse, tá? Esse é outro impasse. O que acontece? Quando você libera... Todos os estádios são liberados no início do ano. Aí você tem que ter aprovação dos projetos da vigilância sanitária, o pessoal da engenharia elétrica, vem o engenheiro civil, vem a polícia militar, vem o corpo de bombeiros e a polícia civil. Todos dão seus laudos. Todos os laudos têm que ser aprovados. E aí você faz um jogo. O jogo é permitido copo descartável. O cara passa por uma vistoria, o rádio a pilha, ainda hoje a maioria usa o telefone, o cara vai com a sandália de dedo, aí o cara arremessa uma sandália de dedo, joga um copo descartável. O clube é penalizado. O clube assim ainda é penalizado. Ele tomou todas as providências. Qual é o número de seguranças? Para eu ter ideia, no jogo do Guarani, o mínimo de segurança são 8 seguranças. Aí pelo público que vai, dá 300 pessoas. O número que o comando define que vai para o jogo. Tudo você faz, tudo é pago. E aí, um arremesso, você tem que identificar, prende, mesmo assim corre o risco de perder o mando de campo, né? Então é tudo muito rigoroso com o clube. Então o torcedor faz parte desse projeto unidade, também, né? desse compromisso. Unidade. Tem que estar junto, pô. Tem que estar junto, não pode ser diferente. Ô Amaro, mas vamos lá, mas quem viu o Daronco apitar esse jogo, apitou com a má vontade, né? Concorda? Não, concorda ou discorda agora? Mas assim, a arbitragem, né? Eu não coloquei a arbitragem em avaliação, eu coloquei a torcida em avaliação. Nós somos um povo educado, nós somos diferenciados, nós temos que dar o exemplo, né? Foi um momento de irritação e puxa o couro, né? Na verdade, a massa vem junto. Mas aquele pênalti ali, daquele pênalti que ele não deu ali que começou, a torcida do Avaí não aceita, amigo. A torcida do Avaí não aceita. Ele deu aquele pênalti ali pra mim. Mas agora... isso acontece assim, o Copete tirou do goleiro e botou pra fora. A torcida não vai fazer coro no Copete, né? Não vai fazer. É porque é educação da bola. E é uma questão cultural mesmo, né? De repensar. Na verdade, alguns ouvintes vão achar que eu tô sendo... o Amaro tá sendo hipócrita. Não, ele já fez com o Vasco, ele já fez com o Grêmio, ele já fez com o São Paulo, ele já fez com o Avaí, agora ele vai fazer com qual time? O problema é que a torcida tomando esse tipo de atitude não consegue melhorar e, na real, cria mais um problema pro time, né? Eu acho que eu já, na verdade, o meu pensamento já é diferente. Se o time tá ali pra jogar bola, tem que esquecer o árbitro. Não, então assim, então nós vamos ter que fazer um estádio acústico. Mas aí tudo mas o time não teve, mas o time tá ali é tudo isso. Exato. Mas o time tá ali é tudo isso. Isso. Mas aí o comportamento o cara do torcedor, o cara não fez um pênalti, não marcou um pênalti, o cara bateu o pênalti errado, errou o pênalti, a culpa é do juiz. Não, então eu acho que a arbitragem também tem que, né? Então é um cara que tá ali apitando e toda a torcida em volta, mais o jogador e o cara, emoção, né? Cleito, o cara não pode, o cara também não pode errar, não pode. Eu acho que a emoção do torcedor fala alto dentro do estádio, a emoção fala mais alto. Exatamente. Não, ela fala alto mas ela é perigosa, né? Ela tem que ser bem dosada, porque a gente vê mundo afora algumas atitudes realmente que acabam envergonhando o time inteiro. É verdade. A gente vem de outras épocas assim. Tá atento, Alexandre, né? que a pressão externa fazia uma diferença. Hoje não faz mais. A gente não faz. Não faz. Os jogadores estão preparados, até chegar nesse ponto de jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro, jogar profissionalmente, o jogador já chega um pouco mais preparado, a arbitragem chega preparada. E a arbitragem hoje é o seguinte, ela é muito protegida. Protegida por quê? Pelas imagens, pô. Pelas imagens. Antigamente não tinha imagem. Quando tinha uma rádio que transmitia. Hoje não, o cara pode apitar tranquilo, né, Cleiton? Tá ali, pô. Se foi, se não foi, interpretação e na dúvida de ter o VAR pra resolver. Aí o Daronco era pra ir pra Copa do Mundo, né? Aí o que aconteceu lá no Peru,
saiu fora. Quem vai é o Wilton Sampaio. Mas é igual atleta. Exatamente. É igual atleta. Então existe. Vai pro rendimento. Aí os dois assistentes dele lá eram ótimos. O que aconteceu? Foram sem a bandeirinha pro campo. Não, é que então tem várias. A pressão sobre o. Exato. É que na verdade é assim, um jogador escalado pelo seu rendimento, né? Seja no treinamento, nos jogos, ele vai pegando a vaga como titular. Na arbitragem não é muito diferente, Alexandre. O cara vai trabalhando conforme o rendimento dele nos jogos, sabe? Porque o Avaí, com certeza, o Avaí já faz relatório direto pro diretor de arbitragem. O Daronco veio aqui, mas veio com uma vontade, tava na nhaca, provocou o torcedor se inflamou porque ele deixou de ir, provocou, deu prisão em atleta, enfim, tem toda essa situação. E vai para relatório, vai um, vai dois, pesa, daqui a pouco fica uma rodada na geladeira, fica dois na geladeira, é assim que funciona. Agora, tu é escalado conforme o rendimento, agora né? É engraçado como tudo é muito relativo, né? Se fosse em campo, o nosso árbitro querido aqui de Palhoça, colunista do Jornal Palhocense, o grito já não teria o mesmo efeito, né? Já suscitaria alguns saltos do campo, Margarida ia ficar bem feliz, então não ia ter problema algum. Abraço, Margarida. Mas falando do campeonato brasileiro, Najib e Amaro, tragam pra gente como é que ficaram os catarinenses, então, no Brasileirão nessa rodada. O Avaí acabou empatando em casa, né, Najib? O Avaí empatou 1-1. Vamos lá. O Figueirense cedeu o empate. Aos 52 minutos. Aos 52 minutos, fez o placar. Abriu 3-1. 3-1, jogo na tranquilidade, jogo para se confirmar ali no G4 bem, com tranquilidade. Aí foi cedendo o empate lá em Erechim, lá pro Ipiranga, né? Aí o Criciúma em casa também, Alexandre. Permitiu virada? Não, foi lá na Bahia? Foi na Bahia. Saiu na frente? Saiu na frente, 1-0 e permitiu depois. Isso. A torcida inflamou também, a torcida veio junto. Aí que não dava de entender. O Davó era o jogador que estava lá no Corinthians. No Corinthians não tinha jeito de estar lá no Bahia fazendo sucesso, né? Mas é assim, né? É espaço, e também virou o jogo em cima do Criciúma. Exato. O Chapecoense não jogou. O Chapecoense não jogou porque não deu. O aeroporto não deu. Isso. Não permitiu o pouso lá, né? Isso. Era Chapecoense e Londrina, né? Isso. E nós teremos também sub-11, sub-15, sub-13 também, Valdir, o que a gente tem aí para a próxima rodada? Esse final de semana a gente não conseguiu fazer rodada porque são duas chaves, chave A e chave B. Porque durante a semana não teve atividade de escolinha e não deu para fazer a escalação dos meninos. Não, a gente cancelou para evitar falta de atleta para o jogo. Nesse final de semana, dia 11/6, a rodada vai ser lá no campo do Catarinense, na Arena da Formiga. Vai ter a rodada da chave B. Então, às 8 horas, joga Atlético Furacão, ali a escola do Leandro Pezão, né? Pezão. Pereira, contra o Instituto Nova Morada, que é do Chocolate do Ivanzinho, lá de São José. Né? Então, joga o Sub-11 às 8 e o Sub-13 às 9. O que a gente fez assim junto? Para que eles não fiquem ali esperando até o último jogo. Então a gente fez a escolinha jogarem juntas, né? 8 e 9 horas, porque daí já são dispensadas, já vem a outra. E aí às 10 horas joga Catarinense e Minas Soccer. Minas é uma escolinha do lado do Roçado. Minas é aquele atleta... Do Avaí, o meio do Avaí, jogou no Guarani também. Tudo. Então joga... Catarinense, o Sub-11 às 10 horas e na sequência o Sub-13 às 11 horas. O Chocolate aí é o ex-Rei Momo de São José? Eu acho que ainda... Era o Rei Momo de São José? O Chocolate do americano? O Chocolate é do americano? Acho que foi Rei Momo de São José, sim. Rei Momo de São José. Que legal. Ele tá com um projeto legal lá, que é Instituto Nova Morada, junto com o Ivanzinho. Quando vem com um caminhão cheio, como diz antigamente, vem com caminhão cheio, bastante... E a turma do Frei Damião, quando vem? Os moleques da Vila. Moleques da Vila. Eles jogam na chave A no próximo final de semana, depois do dia na sequência, aqui no campo do Grecé daí. Mas a comunidade lá tá mobilizada? Está mobilizada, né? Também chega com um caminhão cheio. Que legal. Bem legal. A gente faz o time do Lui também, o AD Fazenda também vem com bastante, e nós temos o time do Catarinense e o time aqui do Guarani, que representa aqui no campo do Grecé. E ainda tem mais o time de Águas Mornas também, que quando também vem com o ônibus cheio. Que legal. Então bem bom que... Inclusive, tudo, né? Falando de escolinha, eu também fiquei de dar um recado e vou cumprir aqui a minha promessa pro pessoal lá da Baixada do Maciambu, da passagem lá. O Zito, um paulista que está morando ali na região, montou a escolinha lá no campo do Flamenguinho. Poucos sabem, mas lá na passagem tem um campo e o campo está bem bonitinho, bem bonitinho.
O nome do clube lá do bairro é Flamenguinho. Flamenguinho. O seu Joãozinho tá lá ainda? Não, deu uma parada. Hoje ele deu uma paradinha, vai o sábado de manhã no treino, diz que ele aparece. Então é terça e quinta e sábado pela manhã. Terça e quinta, né, na manhã e na tarde. E no sábado pela manhã eles dá treino ali. E agora está começando quarta e sexta lá na quadra da Pinheira, a gente costuma dizer que é a quadra da Procrep, porque é próximo lá do galpão lá da Procrep, lá na Praia da Pinheira. Eles também estão com escolinha lá. Muito interessante. Ali a Baixada ali agora se mobilizando. E já tem interesse em vir. Inclusive pediu para fazer um intercâmbio com as equipes que estão jogando a Copa Guarani. Isso aí, vai tentar incluir eles também nessa competição da Liga, né? Vai começar o 11 e o 13. De repente a gente pode fazer um convite, né, Cleiton? E trazer eles para participar da competição de base aí. Inclusive, vou aproveitar a fala do Valdir, porque assim, o Valdir é o seguinte: o Valdir tem ajudado muito as equipes amadoras, desde a sua estruturação a nível de estatuto, né? Às vezes o cara tem dificuldade lá para fazer a parte de secretaria, seja as atas, documentação de atleta, e o Valdir é esse cara aqui, tá? Que dá esse suporte técnico na hora da inscrição, né? Que faz a diferença, às vezes na prestação de conta, na captação de recursos quando houve a possibilidade. Ele sempre deu essa referência, está sempre muito próximo dos clubes, tanto que a Liga esse ano aproximou mais ainda, trazendo, inclusive está dando expediente lá num período lá, né? Tô. À tarde sempre eu tô lá com a Inês dando uma auxiliada para ela lá, ajudando, né? Inclusive agora a gente vai fazer toda a parte do registro da primeira divisão, né? A partir do momento que sair os códigos de cada time, a gente começa a fazer o registro dos atletas, né? Eu estou até fazendo 4 times novos aqui que vai disputar a segunda divisão e a primeira divisão. O primeiro é Amigos da Ponte, né, o Pagani Esporte Clube. Na verdade o Pagani era os Biriteiros, né? Mas trocou o CNPJ, né? Criaram outro nome agora. Quem é o presidente? É o Josias. É o Josias, mas não é o Josias Lopes. Não, mas não é o... O Ricardo é do Biriteiros. Ricardo de Biriteiros. E temos também o Comunidade da Praia, também lá do João Paulo também, que estamos registrando também, o Esporte Clube F10, e estamos atualizando o Cruzeiro, que foi, né, transferido para Imbituba. A gente resgatou, na verdade, e trouxe de volta. O Cruzeiro do Sul da Guarda, né? Estava em Bituba, o Manchinha disputar o campeonato ano passado, né? E aí aí quando a Liga saiu, ele foi para lá e agora... O Cruzeiro agora com o Batão? Não, o que acontece é o seguinte, né? Para o ouvinte entender isso, né, Cleiton? É que como a Liga ficou um período fora da federação, o clube, para estar apto a poder jogar, ele tem que estar vinculado a uma liga. E a liga mais próxima ao Cruzeiro foi o projeto do Manchester, né? Isso. Foi para Imbituba. Agora, com a refiliação da nossa liga, a federação, a retomada também. Estão vindo também, vamos juntar força. Futebol amador de Palhoça é o mais forte. Não, e é bonito de ver que tem uma reoxigenação também, com novos nomes surgindo e tal. Eu acho que isso denota também que tem, né, uma nova energia chegando aí, né? Sim, é legal celebrar isso. Se falasse de nome, eu vou fazer uma pergunta pro Valdir, que faz inscrição do jogador. Antes era no Inho, né? Era Tinho, Maninho, Luizinho, Quininho, tudo no Inho. E hoje ainda é isso ou tem os nomes mais... Copa de 94 era assim, né? Zinho, Mazinho. Tem o Vaninho, tem o... Ainda tem o Vaninho de 50, o Vaninho da outra geração. Falando dessa geração nova agora. Os novos é Enzo. Lourenço, Gabriel, Lucas, Thiago, time forte. Só um nome bonito. Legal, antes era tudo no Inho. Era Quinho, era Zinho, era Vaninho. E quando não era assim o Juninho do Joca, né? O Juninho da Bahia. Bem que nem nós aqui na Palhoça a gente tem uma situação que os outros municípios eu acho que não tem o que a gente tem aqui. A gente tem 26 campos aqui na Palhoça, né? Então desses 26 aí, 17 são iluminados. Então isso aí, eu acho que na Grande Florianópolis tem essa quantidade de campos. E campos bons, né? Então, e campos assim que você pode dizer assim, pode jogar, não perde para nenhum campo assim de Série B, Série C, nenhum. Ótimos campos, ótimos gramados, então isso aí é importante, isso aí é muito bom. É uma estrutura, né, base, né, para poder a gente pensar novos talentos aí do futebol, e a gente faz votos aí que em algum tempo a gente tenha esses Enzos, esses Thiagos, esses Lucas aí despontando e levando o nome de Palhoça, como, né, vários outros atletas já fizeram. E falar em nome, temos na mesa 2 nomes que também não são muito usuais, né? Amaro, a gente não encontra muito Amaro, Najib muito menos, eu acho que tu és exclusivo hoje, não conhece muito desses, né? Amaro, acho que comentasse, tinha mais alguém que tu comentou. Não, tem um zagueiro jogando, o Leandro Amaro, Leandro Amaro, né? Leandro Amaro tá jogando agora, eu vi, Portuguesa do Rio. Leandro Amaro, o zagueiro.
Legal. Portuguesa do Rio, tem também o Marcão. O Marcão, também, que passou aqui, Marcão de Santa Maria da Imperatriz, que era jogador aqui. Essa aqui já está lá faz mais de 5 anos. Isso, Marcão tá lá. Legal. Falei com ele agora. Começou aqui, pô. Irmão do PH também. Que ajudava sempre, dava um 10 pra ele ir embora. Tudo. Que legal. Estamos na história, então, dessa moçada que ganha o Brasil e o mundo aí pela bola. E você está ouvindo o Impasse de Bola. Esse que é o seu programa do futebol palhocense, sempre ao ar às 19 horas, de terça-feira, pela Rádio PH, pelo site da CDL, pelo site do Jornal Palhocense, Facebook, também do Jornal Palhocense, pelo YouTube, ou seja, a gente está multiplataforma, sempre pertinho de você, seja no seu celular, iOS ou Android, Spotify, Deezer, nos agregadores, ou seja, a gente está sempre em multicanais aí para chegar pertinho de ti. A gente está indo para o terceiro bloco, e o terceiro bloco é o momento do mofo, da nostalgia. Pode contar a história antiga, essa moçada aqui que é jovem há mais tempo e tem história, então a moçada aqui já vai abrindo os seus arquivos aí de causos da bola, porque no último bloco a gente quer saber os causos que a bola conta e você vai acompanhar aqui no Impasse de Bola. Fica aí rapidinho, a gente já tá de volta, até lá, tchau, tchau. Nossa, o que foi que aconteceu? Nem te conto, tive uma noite péssima. Tá doente? Nada, é o meu colchão. Acho que tá na hora de trocar. Então eu tenho uma dica boa pra te dar. RR Colchões, você já ouviu falar? Lá você encontra todos os tipos de colchões, de mola, de espuma, tem pra cama de solteiro, pra cama de casal e com a garantia e credibilidade que só o pessoal da RR Colchões tem. Mas onde fica? Fica ali no centro de Palhoça, na José Maria da Luz, número 2839. Dá uma passadinha lá. RR Colchões está presente nos nossos sonhos há mais de 20 anos. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 32867574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. E eu sei que deve estar com ele agora. Domingo, 12 de junho, Dia dos Namorados. Tô bebendo demais. Dia da maior feijoada do inverno. Vai ficar legal. Pagode na Coab no maior astral. Feijoada do Jean Negão, 20 anos. Com De Propósito, Netinho de Paula, Tchê Chaleira e Lauana Prado. Quero ouvir! Quando for beijar alguém, você... Uma multidão de gente feliz esperando por você. Domingo, 12 de junho, meio-dia, na Celebrate Park. Abadás antecipados no site pensanoevento.com.br e Óticas Diniz. Realização Jean Negão e New Concept Eventos. Feijoada do Jean Negão, 20 anos. Promoção. Rádio PH. Agora na PH, Minuto CDL. Unimed. Há mais de 10 anos, a CDL de Palhoça firmou uma parceria com a Unimed Grande Florianópolis. O objetivo da parceria era ofertar às empresas associadas um plano de saúde empresarial, com facilidade na contratação e na resolução das demandas, com todo o suporte sendo realizado dentro da CDL de Palhoça. Os anos se passaram e a parceria deu tão certo que atualmente a CDL de Palhoça é a única parceira direta da Unimed Florianópolis no continente. Algumas mudanças ocorreram nesses anos de parceria, mas uma coisa é certa: a qualidade no atendimento é marca registrada dessa parceria. São mais de 10 tipos de planos para empresas não individuais. Com certeza, a melhor opção e, claro, o melhor atendimento. Quer saber mais? Confira o site cdlpalhoça.org.br na aba de Serviços, Plano de Saúde ou ligue para 3242-1900. Você ouviu Minuto CDL.
a rádio que toca Palhoça. Você está ouvindo Impasse de Bola. Tudo sobre o futebol de Palhoça. Estamos de volta, a bola já rola aqui no Impasse de Bola, o seu programa de toda terça-feira às 19 horas aqui pela Rádio PH. Você está ligadinho com a gente pelo aplicativo ou você pode estar talvez ouvindo pelo site do Jornal Palhocense, da CDL ou da Rádio PH, pelo Spotify, pelo Deezer, YouTube. Estamos também no Facebook e sempre muito perto de você também pelo Instagram. Siga a gente lá, @PHRádioOficial. E fique sempre ligadinho sobre quem está no Balaio, no Pod Quintas, também no Impasse de Bola, novos podcasts chegando aqui na rádio que toca Palhoça. Esse é o Impasse de Bola. Hoje a gente recebendo os queridíssimos o Valdir e também o Cleiton, falando um pouquinho sobre os resultados, a importância do futebol. Falamos no último bloco também do Impasse de Bola, quando a equipe do Avaí fez uma homenagem aí toda emocionada ao árbitro da partida, que levou aí algumas memórias daquela voz que de repente não sai da cabeça, né? Fica ali repetindo e tal, e a gente falou um pouquinho sobre isso, mas o terceiro bloco é sempre um bloco da nostalgia, a gente conta um pouco das histórias do futebol de Palhoça, e a gente tem aqui na mesa uma enciclopédia do futebol palhocense. O Amaro Júnior deve ter, entre tantas causos da bola, ele vai nos destacar então o que ele traz pra gente aí. Amaro, é contigo. Senhores, meus caros ouvintes, final de semana um pouco mais triste para o futebol palhocense é que tivemos a notícia no sábado da morte do Renato Silveira. E aí o caos da semana do Impasse eu quero ter a liberdade de falar sobre o Renato Silveira. Porque geralmente, quando se faz essa homenagem, de dar para algum estabelecimento, para alguma instituição, para algum estádio de futebol, geralmente são pessoas que já faleceram, né? E o Renato foi homenageado ainda vivo, ele é atleta. Então, Alexandre, o Guarani, ele estava estabelecido lá no Patural. Mas lá não era Renato Silveira ainda? Não. Lá tinha outro nome. Lá no Patural era João Pamplona, era um dos fundadores do clube, e era o seu João Pamplona que ganhou a denominação, inclusive, por sugestão do Dr. Juarez Narraz. Do Dr. Juarez Narraz, porque o João Pamplona fez 10 anos seguidos de mandato como presidente, né? E além de ter toda uma história jogando, enfim, participativa. Aí fizeram uma comissão aqui na Palhoça e foram visitar o nosso governador, Dr. Ivo Silveira. E aí o Silveira disse: você já não me pede mais essa história de estádio, porque eu não aguento todo dia aquele guri me pedindo em casa o estádio pro Guarani. E agora eu vou fazer o estádio lá, vou fazer. Quem era o guri? O Renato Silveira, que é o moleque dele, o filho dele, né? Renato Silveira, que inclusive jogava no time do Guarani, no início do segundo time, fez alguns jogos pelo primeiro time. Segundo a rapaziada das antigas, não era aquilo tudo jogando. Mas era um atacante, era um centroavante, era um pedor, tal, e fez gols. Inclusive, teve um episódio que em 2013, quando o Renan e o Sávio assumiram a gestão do Guarani, resolveram fazer um jogo entre a imprensa local e a nossa diretoria, e fomos homenagear dois ex-atletas, e trouxemos o Nazarildo Knaben e trouxemos o Renato Silveira. Quando o Renato Silveira entrou na sala da homenagem, o Renan levou um susto e disse: isso aí, cara, o cara é vivo ainda? Eu tô vendo o fantasma. Porque eles não esperavam que o Renato Silveira ainda estivesse vivo e com a saúde que estava em 2013. Ali, resenhamos ali, brincamos muito e tal, e aí aconteceu. E aí, nessas idas e vindas das lideranças palhocenses lá no Palácio pedindo o estádio, numa das reuniões o doutor Ivo disse assim: eu vou fazer o estádio, só que tem uma exigência, o nome do estádio vai ser Renato Silveira. E assim foi, fizeram, e o estádio foi denominado Renato Silveira. Homenagem, então, de pai para filho. De pai para filho. E agora a gente fez a despedida dele, o clube homenageou ele com a coroa, e eu fui lá fazer a última homenagem do clube. Ele foi deputado também, né, Amaro? Foi deputado, acho que deputado de 2 mandatos também. E aí, aqui quero deixar registrado esse caos e a homenagem ao Renato Silveira, que inclusive eu coloquei a frase: o seu nome estará eternizado em nossa casa.
Guarani. Foi essa frase de homenagem. Legal, bonito. E legal também a gente poder lembrar, né, com coisas alegres. Claro que é um momento de despedida, nossa homenagem aqui do Jornal Palhocense, também da Rádio PH, a toda a família, que é muito tradicional aqui, né, em Palhoça e tá na nossa história. Mas também é interessante poder lembrar um momento ali, né, de descontração quando aconteceu em 2013. Me faz lembrar um outro momento, mas um pouco antes, durante uma sessão solene no Clube 7, o Pitanta, em seu discurso, o Ivo Silveira estava lá, ele falou, saudoso Ivo Silveira pediu o microfone, falou, não, ainda tô vivo? Olha pra mim que eu tô vivo. Daí o Pitanta ficou todo sem graça. Eu estava nessa sessão. Estavas, né? Eu ganhei o título de cidadão honorário nessa. Olha, que legal. Eu lembro bem, a gente estava cobrindo pelo Jornal Palhocense e foi mais uma das tiradas do Pitanta, que vai vir aqui nas próximas semanas no programa O Balaio, que vai ao ar sempre às 18 horas, com o João do Jornal, meu pai também sempre contando os causos dele. E ele conta um outro causo também de falecimento, de uma história de um senhor do Aririú, que ele, antes de morrer, ele preparou já o jazigo dele lá ali no Passa 20. E ele, não sei se ainda é permitido e tal, mas ele colocou já o nome. E durante um sepultamento, também lá do Aririú, uma senhora olhou e falou, olha, mas fulano, eu nem sabia, coitado, faleceu, não sei o que, e tal, e seguiu a cerimônia. E o fulano foi prestigiar também o defunto. E a hora que a senhora viu o cara já no cemitério, falou, mas ele tava morto. Desmaiou na hora, ali já apagou, já quase que foi mais uma aí na mesma levada. Então são causos aí que são contados, alguns desses também nos livros aí que o João do Jornal já editou, mas fica então, como o Amaro falou, sempre no nome da cidade, né, do Renato Silveira aí dando nome ao nosso estádio. Como está o estádio hoje, Amaro, assim, em termos de estrutura, algo a desejar ainda, como é que tu vê? Tem evoluído muito. Evoluído muito, né? O Valdir teve lá sábado, que mais está muito bom. O pessoal que tem transmitido os jogos, só elogio. A arquibancada foi toda pintada, a estrutura boa, os camarotes, show de bola. Os vestiários foram ampliados. Foi ampliado, hoje, muito bom. Ampliados, vestiários bons. Seguindo a exigência da federação, inclusive para jogar a Série B. E o Guarani, para subir para a Série A, ele tem que trocar o gramado. Hoje, de imediato, tem que trocar o gramado, que tem que ser a grama mais fina, a esmeralda, né, ou a japonesa, tem que ser colocado. Que aí a gente trabalha ainda com aquela folha larga. Chama-se aí a São Bernardo, chama-se Sempre Verde. Então, hoje, as equipes de primeira divisão não jogam mais com essa grama. Inclusive, é o argumento que o Criciúma tem com tudo isso também, né? Porque eu falei isso no nosso programa piloto, né? Há uma diferença até do atrito com a bola, enfim, a grama fina com a grama... Mas aí não é desculpa do cara botar a culpa no gramado, no vento do Maruim. Eles botam culpa no Maruim também quando jogam ali no Guarani. Eu falei, a gente poderia ter arrumado uma desculpa para a derrota de sábado, né? A gente sempre vai ter. Mas o vento, o Maruim, o mau tempo, enfim, a arbitragem. Mas eu acho que cada um tem que cumprir o seu compromisso, né? O Guarani naquele dia fez um bom jogo até, tomou conta das ações, principalmente na segunda etapa, mas não foi competente em fazer o gol. Então perdeu o jogo e está tudo certo. Até hoje aconteceu um fato interessante. Peguei o telefone hoje de manhã e fiz um contato com a federação a respeito do impasse que a gente viu hoje. E eu disse, eu vou ligar para o diretor de arbitragem para o Marquinho. Eu disse, eu vou ligar por quê? Porque geralmente quando se perde, se liga reclamando, né? E só se elogia quando se vence. Eu vou ligar hoje, perdemos o jogo, eu vou ligar para ele elogiando a arbitragem. O árbitro foi muito bem no jogo, não exagerou nos cartões, o campo estava escorregadio, foi um jogo muito pegado, muito disputado, conduziu muito bem. Teve um lance muito duvidoso no segundo gol da equipe do Blumenau, mas eu estava no local privilegiado, eu estava no camarote, na linha do impedimento, e o auxiliar trabalhou bem também, gerou dúvida na hora, um tipo de reclamação, mas trabalharam muito bem, conduziram bem o jogo, agora ele perdeu 2-1, eu vou fazer questão de elogiar a arbitragem na derrota. Fiz esse ato hoje de manhã para reconhecer a arbitragem do rapaz. Mas também tem que ter o chapéu pro moço que enfiou aquela bola para ele, né? Oi? A jogada que aquele guri do meio do lançamento que meteu ali no meio dos caras ali foi top. Foi muito bem. E tava também o filho do Romário ali, né? Jogando pelo Blumenau, né? Vamos lembrar? E o Atirson é o treinador do... O Atirson do Flamengo é o treinador da equipe do Blumenau. Que legal. Não, tem um investimento bom lá. A gente falando aqui de Atirson e de André Santos jogando ontem pelo André Santos, Schimoller, né? Então, vê que estão aqui no Amador, né? Jogando uma Interligas, né? No Guarani, o Guarani no banco do Guarani, entrou na segunda etapa. O Maílson jogou no Grêmio, jogou no Criciúma. Começou no Grêmio, né? Começou no Grêmio.
O Juninho, pô, do Palmeiras, jogador do atleta do Guarani também, qualidade, sabe? As equipes investindo também. É interessante e fica também um incentivo aí pro nosso público que curte futebol. O pessoal tem reclamado muito que tá caro ir ver o futebol, né, na capital, os times da capital, e enfim. Poxa, temos bons talentos aqui, temos jogos bonitos, né, Cleiton, pra gente prestigiar. Esse ano, na nossa primeira divisão, vai ser um campeonato muito bom de assistir, vai ser alto nível. Estrelas vão desfilar pelos nossos gramados. Isso, então é legal a gente ficar de olho, porque também ver esse pessoal, né, nos inspira, né, nos remete sempre a grandes seleções, né, a grandes times do passado também. E isso eu acho, né, Valdir, que também tem um efeito com a base. Eu sempre vejo isso, a gente comentou no outro impasse, que é o fato do jogador de base estar ali, ver um cara que ele acompanha, que é ídolo e tal, isso incentiva eles, né? Isso, e principalmente quando a gente convida eles para ir lá ver, né? Pô, eu fico todo empolgado querendo ver o Guarani, né? Inclusive ali sábado eu tava assistindo o jogo com o Emerson Maria, né? Treinador do Figueirense, aí passou por tudo aí. Tava ali no estádio prestigiando, elogiando, gostou muito da estrutura, do time em si do Guarani, pegador. Tem os caras. E quando foi o público, Amaro? Elogiado. O público no Guarani? 200 pessoas. 200 pessoas. Para ser bem preciso, deu 187 pagantes. Aí tem os convidados e tal. Chegou próximo de 300 pessoas, mas pagantes deu 187. E Amaro, tu que já... Uma renda de R$2.000 e poucos. Tu que já comandou muitas equipes, assim, como é que tu percebe o astral do jogador quando ele sabe, tem um cara aí que veio assistir e tal, tem o Emerson Maria na torcida, enfim. Como é que fica, assim, a gurizada? Se empolga? Se empola? É claro que quando ele sabe que vai vir alguém assistir o jogo, né, dessa forma, tudo trabalha a motivação, né? A gente tenta trabalhar a motivação. Mas eu costumo dizer para os atletas o seguinte: eles são avaliados a cada minuto da sua atividade. Porque nunca se sabe quem está assistindo um treino, né? E seja no treino, numa ação, qualquer ação que tu faça. Porque o atleta, de uma forma geral, mas o futebol principalmente, ele é homem público, né? Num clube menor que seja. Pode ser numa equipe amadora. Mas se tu vai fazer a cobertura de um jogo, tu vai entrevistar o cara que fez o gol, tu vai entrevistar um atleta que tem uma história. Então ele está sempre fazendo uma fala, né? Sempre tendo foco, uma mensagem, né? O impasse dessa semana, você vai ver, vai ser o que vai ser conversado durante toda a semana, e isso vai servir de lição para as outras áreas, vai ter uma outra dimensão. É assim que a gente vai aprendendo. O futebol tem essa magia, né? O Amaro falou do seu Gilberto, que está lá no Liverpool, né? Então na sexta-feira eu conversei com ele, e ele me falou: tem um jogador que foi meu na Enseada de Brito e vai jogar comigo na Interligas. Quando ele começou lá na escolinha, na Enseada de Brito, vai jogar com ele. Então é uma coisa que marca, né? Então ele foi procurar o seu Gilberto para jogar e tá lá no Liverpool. E bom, meio campo muito bom. Ô Cleiton, nós falamos aqui 11, 13, 15, acima de 40, 50. E o feminino, Cleiton? Tem alguma coisa programada pro feminino esse ano? O feminino a gente tem aí uma programação aí numas 3 equipes, né? Para início, pra gente ver o que a gente pode fazer esse ano ainda, né? Então, eu sei que a TAI desenvolve um projeto. Eu sei que isso. Aí tem a Amanda do Babilônia, que é do sul do município, que faz o treino aqui no Miservice, ali na estrada antiga de São Sebastião. Isso. E agora o Açores está lá no lá com o Pedrita, lá no Pedrita, lá no Enseadense, né? Na verdade, esse aí é o time que era lá de Florianópolis, né? E ele veio pra cá. Eu não sei como é que está a filiação dessa equipe, né? Então eu tenho que ver essa situação ainda deles. Eles estavam lá com o Dequinha, estavam lá de Florianópolis. Esse ano eles não vão jogar Campeonato Federado, porque eu acho que tem uma pendência financeira. Aí essa situação. E eles querem jogar, representar o município, eu acho que nos Jogos Abertos, se não me falha a memória. Se tiver uma competição a nível municipal. Sim. E na base, Valdir, como é que tu vê as meninas interagindo, assim? Elas estão conquistando espaço também na base? Nós temos até lá no Catarinense, Pura Arte tem menina jogando. Nós abrimos para jogar junto com o Thiago também. O Thiago Miranda tem. O PC tem, de Águas Mornas. Tem menina interagindo. O Thiago do Rio Grande, tá? A escolinha do Rio Grande, né? Do Rio Grande, do Thiago Miranda lá. Então, não é do Rio Grande, é lá. Nós abrimos inscrição para as meninas participarem. Já que elas estão treinando lá na escolinha, vem jogar, sem problema nenhum. Mas hoje, Alexandre, me corrija o Valdir, ainda são turmas mistas, elas são minorias ainda, sabe? São minorias. A gente não consegue ainda, né, fazer um sub-13 feminino, ainda não está conseguindo. Tem que dar um agregar espaço para elas interagir. Mas, Cleiton, não dá para fazer uma Interligas feminina?
Não tem equipe ainda pra isso, né? É o que nem o Amaro fala, são Mas da no grande mínimo 16 meninas né, em cada equipe, né? Futebol 7 já consegue fazer, com mas... 7 já conseguiria fazer. Que seria um futebol, um futsal, né? Pra começar, com 5, com 8, né? Eu acho que seria uma ideia, né? Nessas quadras sintéticas aí, cara, lotadíssimas. Mas se a gente fizer um Interliga, é capaz, assim, de a gente... Interliga Porque só no município não dá. Fazer como fizeram agora no Quarentão... Fazer. Abrir uma exceção disso aí já que três equipes. Interliga de 50 horas. Três equipes femininas palhocense. Aí não tem como. Então vamos lá. Sim. Com seis equipes já rola uma competição. Sim, já dá uma competiçãozinha. Tem São José. Eu sei, a Dalva tem a Dalva de Paulo Lopes. Joga em Bituba. Aí tem aqui São José, tem 2 equipes femininas. Isso é Será tudo que não dá a pra gente trocar conversar. uma ideia? Isso aí é só conversar. Sai daqui de Palhoça. Não, a gente sai o que foi feito, até foi feita aquela Interligas do cinquentão, né? Sim. Feito aquele, sim, na foi verdade, então pode se chamar todos esses municípios pra gente conversar, fazer uma competição feminino, né? Que fique registrado que a ideia surgiu aqui no impasse de bola. Isso é uma coisa diferente, que esse ano a gente tá em junho, né? Metade do ano. Ano passado nós não tinha nenhum arbitral nessa época ainda, né? Então nós já temos com competição rodando e temos com calendário, né? Lá na frente. Vocês devem conhecer o Digão da Coloninha. Claro. É assessor do Pereirinha lá, do Luciano, né? Gente finíssima. Cara, tem uma filha que joga demais. A filha dele joga demais, velho. Aí ela treina com os meninos, tá lá no funcional da bola, lá no Citrampo, mas eu vi essa menina jogando futebol, pensa. Pensa no que joga. Dá um show no pai. A nossa equipe teve no Genoma também, há um mês atrás, a gente acompanhou uma menina lá, falamos com os pais dela também. A menina joga muito, muito bem, brilhou lá no jogo que a gente acompanhou. E fica então aí sempre um incentivo também, porque... vamos fazer assim, né? Vamos, a gente senta, conversa, a gente abre inscrição, o Valdir aí tem um contato pessoal de Águas Mornas, Paulo Lopes ali, organiza ali, chama o pessoal. Conta com o Jornal Palhocense, conta com a Rádio PH. Pode botar o nome da taça em passe de bola e eu banco a taça. Pode provocar. Tá provocada a situação. E quem vai confeccionar o troféu é o Najib. Olha só como as coisas funcionam bem, né? Queridos, esse foi o nosso impasse de bola dessa terça-feira, dia 7 de junho. Que prazer, que alegria fazer um papo assim que flui tão rápido. A gente teve hoje a participação e o convite que eles aceitaram de pronto. O Valdir Ramos esteve aqui com a gente, o Cleiton Rafael Abreu também, falando um pouquinho sobre o trabalho que realizam, as vidas que conseguem mudar através do trabalho que fazem no futebol, não só na liga, mas também incentivando várias equipes. Amigo Najib, obrigado por estar aqui na produção também desse impasse de bola. Amaro, um grande abraço para ti, obrigado por mais esse programa. E na terça-feira que vem você acompanha mais um impasse, trazendo os resultados, os impasses da bola e todos os causos também que permeiam aí o nosso futebol palhocense. Um grande beijo para você que nos acompanhou, segue ligadinho aí na Rádio PH, sempre uma alegria te ter por perto. Manda um WhatsApp pra gente, 2012-8336. Um grande beijo, galera, até semana que vem. Fomos, tchau!